Quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum, último dia do mês de março, em pleno outono. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, quarta semana da Quaresma, nós estamos já no apagar das luzes de um tempo ainda por progredir, porque até a Sexta-feira Santa, aliás, até domingo de Ramos, com o primeiro anúncio da paixão de Cristo pelo Evangelho de São Lucas esse ano, e depois a grande Sexta-feira, evocada a cada sexta-feira da Quaresma, temos o nosso grande encontro para lá caminhamos. Para lá caminhamos. E este elemento é de grande importância, porque a Quaresma não é um exercício em si. Raniero Cantalamessa, numa das suas muitas obras, insiste no fato que o cristianismo, diferentemente do que pensava o pobre Nietzsche, não é a produção de uma raça superior, de um super-homem, não. Na verdade, o cristianismo é esse grande milagre ou a graça de Deus, segundo São Paulo vimos ontem, que nos tornou novas criaturas. Cristo, a encarnação redentora de Cristo, isto é, seu nascimento, revelação, paixão, morte e ressurreição, renovaram plenamente a criação e na criação, em particular, o homem. Por isso, durante a Quaresma, muito mais do que sermos melhorzinhos, de sermos mais bonzinhos ou coisas do gênero, durante a Quaresma o que está em jogo é sermos novas criaturas. E quero chamar a atenção que já o somos. Quando é que, Padre, eu me tornei nova criatura? No dia do teu batismo. A vida cristã, de certa maneira, é a vivência, a historização, o mistério do batismo, como na encarnação de Cristo, se historiciza, existencializa-se no que nós chamamos a vida cristã. É ela que concretiza, ou segundo a linguagem dos gregos, dos filósofos pagãos, a nossa essência potencial atualiza-se exatamente na existência. Ser cristão é a vivência destes princípios, vou usar uma palavra grega também muito simpática, ontológicos do ser. Ser cristão não está primariamente no fazer, mas no ser. Porém, seres de corpo e alma são, em parte, o que fazem em parte o que são. Na linguagem, por exemplo, de Jesus, trata-se do tema da árvore. Jesus diz: uma árvore se conhece pelos seus frutos. Árvores boas não dão frutos ruins. Árvores ruins não dão frutos bons. É um dado da sabedoria de Jesus. Da sabedoria de Jesus, que na verdade é a sabedoria. Mas nas quintas-feiras o que queremos? Ouvir as vozes ancestrais da igreja, ouvir as vozes do Espírito, porque os santos são vozes do Espírito, são obra de arte do Espírito,
Um santo é, na verdade, uma obra-prima. Tanto que a primeira obra-prima do Espírito Santo é a Virgem Maria. Ela é a primeira e verdadeira obra-prima. Quando digo obra-prima, significa irrepetível. E nós, pelo batismo, participamos, dado o mesmo artífice, deste primoroso trabalho de Deus pela redenção. Vamos ouvir hoje, como temos ouvido em várias circunstâncias, uma voz que vem do 5º século depois de Cristo, dos sermões de São Leão Magno, na Quaresma, sermão número 10, o bem da caridade. Diz o Senhor no Evangelho de João: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. São João capítulo 13, versículo 35. E também se lê numa carta do mesmo apóstolo: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Examine-se a si mesmo cada um dos fiéis e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos do seu coração. Se encontrar na sua consciência algo que seja fruto da caridade, não duvide que Deus está com ele, mas se esforce para tornar-se cada vez mais digno de tão grande hóspede, perseverando com maior generosidade na prática das obras de caridade. De misericórdia. Se Deus é amor, a caridade não deve ter fim, porque a grandeza de Deus não tem limites. Para praticar o bem da caridade, amados filhos, todo o tempo é próprio. Contudo, estes dias de Quaresma, a isso nos exortam de modo especial. Se desejamos celebrar a Páscoa do Senhor com o espírito e o corpo santificados, esforcemo-nos o mais possível por adquirir essa virtude que contém em si todas as outras e cobre a multidão dos pecados. Ao aproximar-se a celebração deste mistério que ultrapassa todos os outros, o mistério do sangue de Jesus Cristo, que apagou nossas iniquidades, preparemo-nos em primeiro lugar, mediante o sacrifício espiritual da misericórdia. O que a bondade divina nos concedeu, demo-lo também nós àqueles que nos ofenderam. Seja nesse tempo mais larga a nossa generosidade com os mais pobres e com todos os que sofrem, a fim de que os nossos jejuns possam saciar a fome dos indigentes e se multipliquem as vozes que dão graças a Deus. Nenhuma devoção dos fiéis agrada tanto a Deus como a dedicação para com seus pobres. Pois, nesta solicitude misericordiosa, ele reconhece a imagem da sua própria bondade. Não temamos que essas despesas diminuam nossos recursos, porque a benevolência é uma grande riqueza e não podem faltar meios para a generosidade onde Cristo alimenta e é alimentado. Em tudo isso, intervém aquela mão divina que, ao partir o pão, o faz crescer e, ao reparti-lo, multiplica-o. Quem dá esmola
Faça-o com alegria e confiança, porque tanto maior será o lucro, quanto menos guardar para si, conforme diz o santo apóstolo Paulo: aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, palavras para serem agora digeridas, reescutadas e, sobretudo, praticadas. Isto é a Quaresma. Bem, antes de me despedir dos meus ouvintes, quero incitá-los, já estamos no mês, indo para o mês de abril, mês 4, e daqui a pouco estaremos zarpando para Jerusalém, começando pela Jordânia. Vamos realizar 11 dias de peregrinação na Terra Santa. E eu quero convidar você, perca esse medo, basta prudência, e nós podemos circular de novo, livremente pelo mundo e, sobretudo, com a graça de Deus. Venha peregrinar conosco nesse mês de junho, 5 de junho. Padre, como eu posso me informar sobre a peregrinação que o senhor está dirigindo? Bem, ligue para o número 985 96 50 23. 985 96 50 23.